A paz do Senhor a todos os irmãos, né, que já são participantes da escola bíblica e aqueles que ainda não são, né. Vamos estar dando início aqui à nova revista do segundo trimestre, que tem como título A Igreja Eleita, né, remida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, né. Os irmãos que não adquiriram a revista, eu mandei aí nos grupos em PDF para quem tiver interesse ou de acompanhar as aulas ou até mesmo de ficar somente fazendo as leituras, amém? Então vamos orar para dar início, né, à nossa aula. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, queremos, meu Deus, te agradecer, Pai, por tudo, em nome do teu Filho amado, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, que nos é dada, meu Deus, de aprendermos, Senhor, mais de Ti. Mesmo que não estejamos, Senhor, numa igreja física, Senhor, mas hoje, Senhor, a tecnologia, Senhor, tem ajudado muito, Pai. Em nome de Jesus, que cada um, meu Deus, que assistir essa aula, seja, meu Deus, fortalecido, Senhor, que venha, Deus, a aprender, Pai. Aprender, Senhor, e colocar em prática, pois esse é o teu principal propósito, Senhor, da escola, dos cultos, meu Deus, de todos os encontros que nós temos na tua casa, Senhor. E fora dela também nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, ser com cada um, Pai. Assim nós te oramos, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha nos conduzir, Pai. Que eu mesmo não tenho conhecimento nenhum, Senhor, para dar para ninguém. Mas eu creio na ação do teu Espírito Santo. Eu creio na tua direção, Senhor, para que este conteúdo, Senhor, seja, meu Deus, assimilado, Senhor, a começar por mim. Em nome de Jesus. Assim eu te oro e te agradeço. Então, irmãos, nós vamos aqui para a lição de número 1, né? Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O textuário diz o seguinte: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e a do Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Cristo de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2, e Atos 19, versículo 1 ao 7. Então, vamos fazer a leitura. Efésios 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora Atos 19, do versículo 1 em diante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles lhe disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Então, o objetivo geral desta aula é mostrar, né, o propósito divino na epístola aos Efésios. A primeira aula, geralmente nas Bíblias de estudo, né, sempre tem, quando vai se iniciar um livro, né, fala todo o propósito, a data, né, e essa primeira aula vai falar justamente sobre isso, né, é um resumo, né, geral do que essa epístola vai tratar, né, aqui nós vamos
né, aprender algumas coisas aqui para edificar a nossa vida, né? Assim como toda a palavra de Deus nos edifica. A introdução diz o seguinte, né? Nesta lição, estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e o aperfeiçoamento da nossa vida cristã, né? Essas aulas vão ser bem resumidas, né, para que não fique muito extenso. E eu já vou dando uma dica aos irmãos, né, se não tiver o tempo de parar para assistir, né, deixe aí o áudio, né, bota ali o celular de lado e fica ouvindo, enquanto cuida dos afazeres, né, que essa é uma estratégia que eu uso aqui em casa, né, normalmente quando eu estou fazendo meus afazeres, eu coloco e fico escutando, né, não necessariamente preciso ficar assistindo, né. Então, que os irmãos, né, possam dedicar esse tempo, né, para ouvir esse conhecimento e até para a gente não ficar atrasado, né, com a revista, não ver a revista de forma incompleta quando a gente retornar para a igreja, né? Então, esse primeiro ponto, ele vai tratar, né, da autoria e da data que essa epístola foi escrita. Referente à autoria, né, sabemos que foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu essa carta, como diz aqui Efésios 1:1, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, dos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Então, não há dúvida sobre a autoria que foi o próprio Paulo, né? Sabemos bem, conhecemos a história de Paulo, né? Que ele se chamava Saulo, né? Que ele era um perseguidor da igreja e ele foi alcançado, né? Por Cristo e passou a ser perseguido, né? Pelo evangelho que pregava. E Deus foi e mudou o nome dele, né? Jesus, ele teve aquele encontro com Jesus, no qual, né, ele foi mudado o nome dele para Paulo. E Paulo significa pequeno, né? Então, foi o que realmente ele se tornou. Tem um versículo que ele fala, né, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Então, ele foi um grande exemplo de apóstolo, sofreu muito, né? Muitos açoites, né? A vida dele não foi muito fácil, mas ele, como ele disse, né? Combati o combate, encerrei a carreira, mais ou menos assim. E vamos aqui para a data, né? O que é que diz? Ou melhor, o segundo ponto que diz a assinatura apostólica. Irmão, eu tô um pouco nervosa, viu? Que é a primeira vez que eu gravo um vídeo, né? Assim, para administrar a aula. Mas, em nome de Jesus, eu creio que Deus está na direção e vai dar tudo certo. Então, a assinatura apostólica. Nas cartas, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico, né? Até porque o nome dele, como eu falei antes, foi trocado e ele passou a usar essa identidade de Paulo. Um detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica, como ressalva que ele pela vontade de Deus, né? Então ele deixa sempre muito claro, né? Sempre no início das suas cartas, não só de Éfeso, mas das demais cartas que ele tem, como a gente viu aqui, que são 13, né? Ele sempre deixa muito claro que ele foi chamado por Deus, né? Então, existe, né, 2 tipos de apóstolos, né? Aquele que é oferecido, o apóstolo, o obreiro, né? É aquele que se oferece, né? E aquele que foi escolhido, né? Então, tem pessoas que fazem qualquer coisa para ter o nome, né? Para ter algum cargo na igreja, alguma função, né? E não é dessa forma que tem que ser, né? Geralmente, os que são chamados têm a tendência a fugir, né? Do seu chamado, que é uma coisa também que nós não podemos fazer. Se formos chamados por Deus, temos que confiar que Ele é que nos capacita, né, para a sua obra.
E também, né, vale ressaltar que nós não podemos fugir, né, do chamado de Deus. E aquele que for chamado, né, realmente tem que viver segundo a vontade de Deus, né, seguir o seu propósito. Porque cada um de nós, né, não viemos à toa, né. O Senhor nos conhece desde o ventre, antes até mesmo de nós sermos gerados. E nós somos gerados com um propósito, né, que cada um possa buscar no Senhor qual o propósito da qual, né, o Senhor permitiu que a nossa vida. E o terceiro diz que é uma epístola da prisão, né? A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo, preso no Senhor, né? Então, é até uma realidade, né? Meio que uma realidade parecida, porque nós não estamos presos, encarcerados, né, numa cadeia, mas nós estamos presos, né, em casa, sem podermos irmos, né, à igreja, sem podermos nos reunir, né, no templo, e isso só mostra, né, que isso não nos impede de fazer a obra de Deus, porque muitas dessas cartas Paulo escreveu estando preso, e a prisão dele era bem diferente da nossa, né, ele realmente estava preso, encarcerado, sem poder sair, né? Então, assim, isso, né, um ponto bem real, né, da nossa situação atual, e que isso só nos fortalece entender que nós também podemos continuar, né, através de vídeos, através de várias estratégias que tem para a gente não parar, para a igreja não parar. E a data, né, de acordo com Atos, né, após realizar 3 viagens missionárias e implantar a igreja na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar, né, por cerca de 2 anos. E entre 60 e 62 depois de Cristo aproximadamente, a partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta dessas datas, 61 e 62 antes de Cristo. Amém? Aqui nós encerra, né, o tópico 1, o apóstolo Paulo é o autor da carta de Efésios e sua data de autoria se dá por volta de 61 e 62 depois de Cristo, durante sua prisão em Roma. Agora vamos dar início aqui ao ponto 2, né, que tem como título os destinatários, né, para quem essa carta foi escrita. A cidade de Éfeso, fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, cerca de 500 mil habitantes, tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio, com a pista de corridas e a arena onde ocorria lutas entre os animais selvagens e como também entre homens e animais. Ponto 2, a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo, né, de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construído em mármore. E a economia da cidade dependia de milhares de turistas que visitavam. A sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata, vendidos no templo, a razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, né? Então, essa cidade, né, como fala aqui, ela era uma cidade comercial, né? Era uma cidade rica, né? E ela vivia, né, tinha muitos visitantes, muitas pessoas de fora vinham visitar essa cidade por conta da deusa, né, para fazer a adoração à deusa. E o seu grande comércio, né, a estratégia deles de comércio era justamente idolatria, né, que eram os nichos de prata, como a gente leu aqui. E esses nichos de prata eram imagens, né, dessa deusa Diana, né,
que era vendido para as pessoas que vinham. Então, haviam muitos comerciantes que viviam disso aí, né? Esse templo, foi considerado a 7ª maravilha do mundo, né? Então, era um templo que era todo feito de mármore branco, né? Era algo muito luxuoso, né? Nessa cidade. E Paulo teve problemas, né? Por conta dessa situação. E isso está relatado em Atos 19, que nós vamos fazer aqui a leitura. A partir do versículo 23. Por esse tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ouvires chamado Demétrio, né, que era um dos mercadores, né, das pessoas que viviam disso, né, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artifícios. Nicho significa imagem, né, era a imagem que era feita da deusa. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, né? Aqui fica claro que essa prática não era só na cidade de Éfeso, né? Como também é de conhecimento da gente. Essa prática da idolatria, né? Era praticada em várias outras cidades, né? Então, eles já tinham ouvido falar que estava acontecendo a mesma coisa, né, em outras cidades também. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa, Diana, ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram, né? Então vinha gente de toda parte do mundo para prestar adoração a essa deusa. E eles temiam que não só o comércio deles, né, fossem acabados, como também houvesse a destruição desse templo. À medida em que o evangelho estava sendo pregado, as pessoas estavam se convertendo, né, não mais praticando a idolatria, e isso fazia com que eles não vendessem mais, não tivessem mais vendas, né? E temiam que esse templo também pudesse ser destruído. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamaram: grande é Diana dos Efésios, né? Eu vim aqui em algumas pesquisas que eles passaram 2 dias inteiros clamando, né? Dizendo isso: grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma, né? Arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo estes apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos, né? Porque Paulo queria ir no teatro, né? Se apresentar ao povo, mas temendo, né? Os outros discípulos, temendo isso, não deixaram. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram-lhe rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão. E na sua maior parte nem sabiam por que motivos estavam reunidos. Então tinha muitas daquelas pessoas que no local não sabiam nem o que era que estava acontecendo, mas estavam lá no meio. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos de uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas. Aí, irmão, desculpa, não é 2 dias, viu? Foi 2 horas. Grande é Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores, Efésios,
Quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contrariado, convém que vos mantenha calmo e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrilégio e nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsuls que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também correremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu, né, a assembleia. Né? Então, se levantou uma assembleia, né, e esse homem aí interviu nessa situação porque eles não estavam acusando, né, não estavam blasfemando contra a deusa. Aí o ponto 3, né, diz o seguinte: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga e por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, propagando num salão alugado da escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar os demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila, Timóteo e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. E segundo Irineu, o bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Né? Então aqui, né, fica bem claro, bem explicativo, né, de como foi, né, o poder de Deus nessa cidade, né? Muitas pessoas se converteram e deixaram a prática pagã, e isso houve uma revolta, né, nessa cidade. Foi um trabalho que não foi feito da noite por dia, né? Foi durante 3 anos que Paulo ficou evangelizando nessa cidade, né? Trazendo muitas vidas, né, para Cristo, né? E isso gerou uma confusão imensa, né? E o ponto 4 aqui se refere à questão da saudação, né, que é feita no início, em Efésios 1:1, né, que diz que é a mais breve dentro dos escritos dele, e ele se dirige aos santos fiéis em Cristo Jesus, né? Aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra um favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considerava que a epístola era uma carta circular, né? Que não servia só para a igreja de Éfeso em si, né? Havia outras igrejas naquela cidade e depois a carta passava circulando, né? É uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica, né? Os gentis, e das muitas igrejas da Ásia, né? Provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região, né? Então, essa carta, né, como foi falado, era uma carta circular, não era exatamente só para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, né, era onde estava, né, onde era a metrópole, era a mais importante daquela região. Mas como explica que havia outras, né? Então, ela foi destinada também, né, aos cristãos gentílicos. Amém? E aqui se encerra o nosso ponto 2, né? Agora vamos
seguir à frente para o tópico 3. O nosso tópico 3 tem como o título, o propósito e a mensagem, né? Qual foi o propósito dessa carta ter sido escrita? A leitura diz o seguinte: aparentemente a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras cartas, em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam as soluções de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, né, que significa, helênico significa grego, e praticavam religiões de mistérios e magias, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle, né, do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado por imoralidade e bebedeira. Mas, uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e gentios cristãos, enfatizados pelo universo da redenção para ambos. Sobre essas premissas, então, poderemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja do corpo de Cristo. A epístola aos Efésios ela é composta de 6 capítulos, né? 3 desses capítulos eles são doutrinários, os 3 primeiros, e os outros 3, né, nos leva à prática. Como foi lido aqui, não tinha nenhum problema específico, o motivo pelo qual Paulo escreveu essa carta para tratar algo específico, né? Como as demais cartas de Romano, Coríntios, né, que existia algo que ele tratava naquela carta sobre aquele determinado assunto, né? Mas havia uma preocupação nele, né, devido de como foi que essas pessoas veio para Cristo, né? O passado deles, né? O pecado que eles tinham, né? Antes deles virem para Cristo. Até porque, como fala aqui, né? Eles vinham de um mundo helênico, da Grécia, né? A Grécia, né? Tem muito a questão de adoração a vários tipos de deuses, né? A mitologia grega, vou até falar aqui alguns deles, né? E ressalta que o passado daqueles cristãos era marcado por imoralidade e bebedeiras, né? Então, os cristãos de Éfeso, né? Aliás, né? Quando não eram cristãos, eles, né? Eram adoradores da deusa Diana, né? Essa deusa, ela era a deusa da lua, dos animais selvagens, da caça, né? Segundo a mitologia grega, diz que ela era filha de Júpiter, deusa da fertilidade, e também no templo dela era adorado outro deus que se chamava Basso, né, que era um deus do vinho. E a forma de adoração a essa deusa, né, a forma que as pessoas prestavam adoração, né, era através de sacrifícios, né? E esses sacrifícios eram oferecidos, né, por detrás das colunas, né, do templo, aonde sacerdotisas, né, desse templo eram prostitutas, né? E os homens usavam essas mulheres, né? Os homens que vinham para poder fazer a adoração a Deus, eles usavam essas mulheres, né? E elas engravidavam, né? E após elas estarem grávidas, elas eram colocadas para fora do templo, né? Então, essa carta de Efésios, ela ressalta muito a questão, fala muito sobre os órfãos, né? E esses órfãos eram justamente filhos, né, dessas mulheres que engravidavam, né, nesse ato de prostituição, nesse ato de adoração a essa deusa, e depois elas não tinham como criar, né? Abandonavam essas crianças e ficavam órfãos, né?
E além dessa deusa, né, havia muitos outros deuses. Tinha Afrodite, que é a deusa do amor, Artemis, né, que é a deusa da fertilidade, que é essa que nós acabamos de falar, Atena, que era a deusa da sabedoria e da fertilidade da guerra, Cibele, né, que era a grande mãe, Demétria, que era a deusa dos cereais e a mudança das estações, era guardiã do casamento, Herã, que era a deusa das mulheres, do casamento e da maternidade, Esteia, que é a deusa da terra, Juno, né, que é a esposa de Júpiter, deusa das mulheres, a deusa do arco-íris, rainha dos deuses, Minerva, deusa da sabedoria, Vênus, que era deusa do amor e da beleza, Vesta, que é a deusa da terra, centro do lar e da família, Ceres, que era deusa da agricultura, né? Então, eles tinham uma prática muito pagã, né? Adoravam a esses deuses. Então, Paulo tinha essa preocupação, né? Em relação a isso, né? De onde eles vieram antes, né? Isso também, nós também temos que nos preocupar com isso, né? Por exemplo, se Deus nos libertou, né? Da bebida, se Deus nos libertou da prostituição, né, do pecado da mentira, né, nós temos sempre que estar em comunhão com Deus para que essa carne, essa velha natureza não venha a reinar, né? Porque a carne, ela não se converte, né? Os nossos pecados continuam em nós, né? Mas a carne, ela não se converte. Então, precisamos realmente ter uma vida de intimidade com Deus, né? Precisamos realmente, né, estar na videira, né? Para que essa carne, né, para que esses pecados não voltem a reinar novamente, né? Não podemos flertar, né, com o pecado, né? Então, temos que fugir do pecado. Então, o tópico 2, né, a mensagem. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas, né? Jesus Cristo, cabeça, e a igreja, o corpo, né? É bem fácil a gente entender, né, Jesus como cabeça, porque tudo no nosso corpo, né? Tudo que funciona no nosso corpo vem através, né, do nosso cérebro, né? É o cérebro que manda o comando para todo o resto do corpo, né? Para os órgãos, para tudo. Para me movimentar as minhas mãos, para tudo, para falar, para sentir cheiro, enfim, né? No nosso corpo, né? No nosso corpo físico, né? O comando tá todo aqui no cérebro, né? Então, não diferente da igreja, né? Que a cabeça, né? É Cristo. Né? Então, é Cristo que nos direciona, é Cristo que tem que estar no controle da nossa vida, é Cristo que tem que estar aliás, Ele está nos direcionando, Ele está todo o tempo nos ensinando, né? A gente é que tem que estar ligado, né? Com o corpo, aliás, com a cabeça. Nós somos o corpo, né? E o corpo recebe o comando da cabeça. Então, tá aqui, né? O comando, né? Para que a gente saiba como dirigir o nosso corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos: a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação e a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito e na frutificação e na adoração e na intercessão do Espírito Santo, né? Então, aqui foi a mensagem, né? O texto áureo desse livro, né? Do livro de Efésios, né? O que Paulo queria alcançar, né? No meio daquele povo, embora que não tivesse nenhum problema, que ele não estivesse tratando nenhum problema específico, né? Então, ele abordou de modo geral, né? Então, o que ele queria? Que a revelação do ministério, da vontade de Deus, por obra do Espírito Santo,
ele estava orientando sobre um novo estilo de vida, né? Baseado na unidade, né? Na comunhão com o Espírito Santo. Então, esse é o nosso dever, né? Uma vez alcançados, precisamos, né? Estar em comunhão com Deus, né? Para estar unidos, né? Para estar em unidade com o Espírito Santo, né? Na comunhão com o Espírito e na frutificação e na adoração e na intercessão no Espírito. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, né? Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Como eu falei no início, 3 capítulos, né, dessa epístola são doutrinários. Os outros 3 é de prática, né? Como a gente acabou de ler aqui. É uma combinação de doutrina, né? E doutrina é ensinamento, né? De fé. Porque sem fé, né? A fé tem que ter as obras, né? É por fé, aliás, as obras, né? Já é efeito da fé, né? Então, a palavra diz que sem obras, né? Fé sem obras, né? Não tem como, não existe, né? Então, a gente faz a obra porque temos fé, né? Não fazemos a obra por obrigação, né? Isso não pode existir. Se existe esse sentimento, né, que eu faço por obrigação, né, nós estamos no caminho errado, porque nós temos que fazer por amor, né? Por amor a Deus. E a prática, né? Porque tem que ter a prática. Se tem doutrina, se tem fé, né, tem obras, mas se não tem a prática, se a gente não busca, né, viver essa palavra, então também não serve. Ou seja, tudo quanto Deus fez, né, e do que se espera que a igreja faça. Então, Deus fez a parte dele, dando seu Filho Jesus Cristo em favor de nós, né, e requer de nós que nós façamos a nossa parte. E para concluir, a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçado em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então, irmãos, está aí a nossa aula, né? Se não ficou bom, vocês me perdoem, né? Mas eu procurei dar o melhor de mim, né? Esse foi o segundo vídeo, né, gravado, porque o primeiro não deu certo da gente fazer, editar. Mas confiando em Deus, né, eu creio que Deus vai fazer a parte dele, né, que os irmãos assistirem, o Senhor vai, né, abrir o entendimento, vai, né, é louvável, até porque vocês vão dedicar um tempo, né, para poder estar dando atenção, né, a esta aula, amém? Então, vamos orar. Eu peço os irmãos, né, que assistirem, bote lá no grupo, né, assim, para que a gente possa marcar a frequência, né, na frequência dos irmãos, amém? Então, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por esta aula, Senhor. Te agradecemos por tudo, pela oportunidade, Senhor, e também pela tecnologia, Senhor. Porque dessa forma, Senhor, nos é possível, Senhor, continuarmos, meu Deus, reunidos com os irmãos, meu Deus, mesmo que em lugares diferentes, Pai. Em nome de Jesus, toma, meu Deus, essa nação, todo esse povo nas tuas mãos, meu Pai. Essas pessoas que perderam seus parentes, meu Pai, essas pessoas que estão, Senhor, passando necessidade. Toma, Senhor, cremos na tua providência, Senhor, cremos no teu propósito, Pai. Em nome de Jesus, te oramos e te agradecemos. Amém.